Bom, trazendo esse tema, renovar as forças, né? Nós precisamos muitas vezes renovar as nossas forças. Nós vivemos tempos extremamente cansativos, né? Se você for conversar com qualquer pessoa, você vai ouvir que a pessoa anda cansada, que a pessoa está cansada. E muito disso se deve à forma com que nós vivemos, né? Uma vida corrida, cheia de atividades, cheia de coisas, e muitas vezes nós não estamos nem falando dos adultos, né? Hoje em dia até crianças e adolescentes têm tanta coisa para tantas atividades, tem tantas coisas para fazer, tem tantas coisas para se ocupar, que está tornando a vida de todo mundo extremamente agitada e, por consequência, cansativa, né? E isso traz um mal tremendo para o ser humano, né? Nós vivemos um período onde nós temos duas doenças consideradas as doenças do século, né? Que são a depressão e o estresse, né? Estão sendo consideradas as doenças do século, porque dizem o seguinte: ou você já teve, ou você tem, ou você vai ter, né? Um ou outro, ou os dois, né? A depressão e o estresse. E muito disso se deve ao fato de nós não conseguirmos descansar, né? Nós vivemos atarefados, nós vivemos correndo e muitas vezes nós não conseguimos descansar. E se nós vamos falar em renovar as nossas forças, não tem como renovar algo se não houver um descanso primeiro. Eu preciso descansar para que eu possa me renovar. Se eu quero ter as minhas forças renovadas, eu preciso descansar, eu preciso aprender a descansar. E o detalhe é o seguinte: nós já aprendemos isso com o próprio Deus, né? Se você está com a sua Bíblia aí, eu vou pedir para você abrir em Gênesis, capítulo 2, versículo 2 também. Gênesis 2, 2, que diz assim. Eu vou esperar um pouquinho, se você estiver abrindo aí, Gênesis, capítulo 2, versículo 2. Nós estamos falando em renovar as nossas forças e que para isso nós precisamos aprender a descansar. E que a primeira pessoa que nos ensinou que o descanso é importante e necessário foi Deus. Foi o próprio Deus que nos ensinou isso, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 2, que diz assim: E, havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Então a gente já vê ali em Gênesis, né? Ali está, antes desse versículo, está dizendo como foram os 7 dias da criação. E ali dizendo no texto de Gênesis 2:2 que no sétimo dia Deus descansou de toda a sua obra. Então a gente já aprende com Deus que o descanso é algo necessário e importante. Mas talvez você me diga assim: mas o Deus que eu creio, né? O nosso Deus, que é um Deus todo-poderoso, que é um Deus ilimitado, como assim ele cansou, né? Vamos entender uma coisa: Deus não é um Deus que se cansa, tá bem? Mas é um Deus que ensina. E ele ensina sempre fazendo. Isso é muito bacana com Deus, porque ele sempre ensinou fazendo. E o próprio Filho, né, Jesus Cristo, Deus Filho, ele ensinou mais isso ainda pra gente, né? Que todas as coisas que eles precisam mostrar para o ser humano, ensinar para o ser humano, é preciso ensinar na prática, né? Cristo foi um exemplo perfeito de ensinar através da prática, demonstrando as coisas. E Deus, o Pai, o Criador, também no sétimo dia descansou. Mas se Deus não cansa, o que significa isso, né? Bom, Deus, se a gente perceber a criação, em cada dia Deus criava algo e ao final do dia Deus ele parava para analisar, ele parava para ver aquilo que ele tinha feito, né? Se nós vermos lá a cada dia a criação, todas as vezes Deus criava algo e depois a palavra de Deus diz assim: e viu Deus que era bom.
ou seja, Deus parava para ver aquilo que ele criou. E no sétimo dia, então, Deus vai descansar da sua obra para que ele possa ver a sua obra, né? Não existe sentido em criar se você depois não pode desfrutar, né? Vendo a sua obra, podendo desfrutar através de poder apreciar aquilo que foi criado. E isso parece um detalhe, parece algo não tão importante, mas na verdade é um enorme ensinamento para nós. Por que muitas vezes nós vivemos cansados? Por que muitas vezes nós não conseguimos perceber as coisas acontecendo ao nosso redor? Muitas vezes porque nós não paramos. Assim como Deus, nós não paramos para podermos apreciar o nosso trabalho. Nós não paramos para poder ver aquilo que nós temos feito, né? Deus fez o mundo e ele para poder ver aquilo que ele fez, para que ele possa apreciar aquilo que ele fez. E muitas vezes nós não conseguimos apreciar as coisas que nós temos feito, nós não conseguimos ver, nossa, como eu tenho trabalhado, como eu tenho feito coisas, porque nós não temos parado para descansar e poder apreciar tudo aquilo que nós temos feito no nosso dia a dia. Então Deus já nos ensinou isso, por princípio. Deus já nos ensinou que nós precisamos parar para descansar, nós precisamos parar para refletir, né? Eu fico imaginando esse sétimo dia para Deus, um momento em que ele para, em que ele olha, em que ele aprecia, em que ele reflete tudo aquilo que ele havia feito, assim como ele fez dia após dia, no final do dia, ele olhando e viu Deus que era bom. Ou seja, ele para ver o seu dia, ele para ver como foi o seu dia. Deixa eu te perguntar, no final do dia, você para ver como foi o seu dia? Se não, eu já te aconselho a fazer isso daqui a pouco. Terminando aqui a nossa ministração, pare e reflita sobre o seu dia. Como foi o dia de hoje para você? Como foi o seu dia hoje? Né? O que você fez hoje? Como foi o seu dia? Será que hoje, no final do dia, nós podemos parar e olhar para o nosso dia e podemos dizer assim como Deus disse, né? E viu, vamos me colocar aqui, né, no lugar. Será que eu posso ver o meu dia de hoje, parar e analisar o meu dia de hoje e eu posso dizer assim, viu Snar tudo que tinha feito no dia de hoje, no dia 10 de junho de 2020 e viu que era bom, né? Será que eu posso fazer uma análise do meu dia de hoje e posso dizer isso também? E viu Snar que era bom o meu dia, as coisas que eu fiz hoje? E você? Se você parar agora e pensar no seu dia de hoje, o que você diria sobre o seu dia de hoje, né? Bom, mas e se não foi bom, né? Quer dizer que é para eu desanimar mesmo? Não, mas é um excelente exercício, porque nós só vamos saber o que nós podemos fazer para melhorar se nós entendermos o que nós estamos fazendo de errado. Então nós precisamos exercitar isso, né? Para que a gente possa, no dia seguinte, ou seja, numa nova oportunidade, que é cada dia que nós temos é uma nova oportunidade que Deus nos dá de acertarmos as coisas, de fazermos as coisas de forma diferente, de renovarmos as nossas forças, assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, nós também somos renovados para termos um novo dia e podermos fazer do nosso novo dia um dia melhor, né? Para isso existe um convite de Jesus Cristo que está lá em Mateus capítulo 11, Evangelho de Mateus capítulo 11, dos versículos 28 ao versículo 30, tá? Mateus capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30, que diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração,
e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bom, nós já temos um convite de Cristo para que nós possamos nos achegar até Ele, para que nós possamos alcançar descanso para a nossa alma. Olha só o que ele fala, né? O fato de dormirmos é para que nós possamos, principalmente, descansarmos o corpo, o físico. Mas nós bem sabemos que nós podemos dormir a noite inteira, podemos dormir como nós dizemos, né? Posso dormir como uma pedra e acordar no outro dia não tão bem, não tão renovado, não tão bem disposto, né? O que significa isso? Bom, o meu corpo pode ter deitado para descansar, mas se a minha alma, né, não descansar, ela automaticamente vai manter o meu corpo fadigado. Então eu preciso achar, eu preciso encontrar descanso para a minha alma, para que o meu corpo também possa descansar. Como eu disse para vocês no início, a depressão e o estresse são considerados as doenças do século. E a ciência, né, já comprova que essas doenças elas começam nos nossos sentimentos, ela começa no nosso psicológico e acaba evoluindo para o nosso físico, acaba evoluindo para o nosso corpo. Então nós precisamos cuidar bem da nossa alma, nós precisamos cuidar bem do nosso coração, precisamos cuidar bem da nossa mente para que também o nosso corpo esteja bem. Eu quero renovar as minhas forças, mas para isso eu preciso saber como eu devo me cuidar, tá? E aqui, então, eu preciso entender que existem alguns passos que dependem de mim, ou seja, que dependem de nós, e alguns passos que eu preciso entregar nas mãos de Deus. Algumas coisas que dependem de mim, ou seja, eu preciso fazer. Se eu e se você não estamos fazendo, nós precisamos começar a fazer. E algumas coisas que nós precisamos entregar nas mãos de Deus, que se nós não estamos entregando, nós precisamos começar a entregar, porque se nós não entregarmos, significa que nós estamos tentando fazer algo que não compete a nós, e sim a Deus. Então nós precisamos deixar para Ele, porque é Ele quem vai conseguir fazer isso. Assim como o convite de Cristo, vinde até mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Ou seja, Ele já está dizendo, existe descanso nele. E se Ele está dizendo para nós irmos até Ele, para encontrarmos esse descanso, significa que sozinhos nós não conseguimos encontrar esse descanso. Ou seja, é só nele, ok? E como eu disse, existem alguns passos que dependem de nós, existem alguns passos que nós precisamos entregar para Deus. Um passo que eu gostaria de colocar, e é um passo que depende de nós, é que nós precisamos planejar o nosso descanso. Não adianta só eu entender que eu preciso descansar, eu preciso planejar o meu descanso. Porque se eu não, uma coisa é fato na vida do ser humano. Tudo aquilo que a gente não planeja, a gente acaba não executando ou fazendo mal feito, ou fazendo de qualquer jeito, ou acaba mesmo não fazendo, ok? Então nós precisamos entender que até o nosso descanso, ele precisa ser planejado. Eu preciso planejar o meu descanso, eu preciso determinar o meu descanso, eu preciso cumprir com o meu descanso, senão fatalmente a gente vai acabar surtando e aí a gente não consegue descansar, a gente não descansa o físico, a gente não descansa a alma e enfim, nós vamos acabar não tendo forças para conseguir continuar. Nós estamos falando sobre renovarmos a nossa força. Para renovarmos a nossa força, nós precisamos aprender a descansar. E esse primeiro ponto que eu falei, a gente precisa planejar o nosso descanso. Um texto que eu queria colocar é o texto de Hebreus, capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 11. Hebreus, capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 11, diz assim: Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo
de desobediência, né? Ou seja, aqui o autor de Hebreus ele está reforçando essa ideia de que nós precisamos entrar no descanso, nós precisamos programar o nosso descanso, assim como Deus também fez. Olha só como ele reforça o texto de Gênesis que nós lemos, né? O autor de Hebreus ele reforça isso, que nós precisamos descansar e que nós precisamos programar o nosso descanso, nós precisamos planejar o nosso descanso para que efetivamente a gente realize isso. Assim como nós precisamos realizar nossos planos, assim como nós precisamos realizar nossas metas, nós também precisamos realizar os nossos descansos. Eles são fundamentais para que o resto funcione bem. Se eu não descanso bem, eu não executo bem. Eu posso até estar conseguindo muitas vezes, trabalhando 7 dias por semana, sem parar, sem pensar. Vai chegar uma hora que o corpo vai pedir. Vai chegar uma hora em que o corpo vai dizer para você, chega. Vai chegar uma hora em que tua mente vai dizer para você, chega. E se você deixar esse momento chegar, talvez você não tenha força para conseguir começar a fazer as coisas direito. Então, vamos corrigir, vamos parar e vamos corrigir aquilo que nós podemos enquanto nós temos força para isso, ok? Para que nós possamos renovar as nossas forças, vamos aprender a descansar. Vamos planejar o nosso descanso para que nós possamos renovar as nossas forças, tanto em nós mesmos como principalmente renovar as nossas forças em Deus. Então esse primeiro passo, planejar o nosso descanso, depende de cada um de nós e nós precisamos fazer isso. Segundo, que daí não depende de nós, mas depende de nós entregarmos ao Senhor, que é o quê? Nós precisamos aprender a esperar no Senhor. O texto é o texto de Isaías, capítulo 40. Profeta Isaías, capítulo 40, dos versículos 29 ao versículo 31, que diz assim: Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor nenhum. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Só lembrando uma coisa muito importante: esperar não significa cruzar os braços e não fazer nada. Isso não é esperar, tá? Isso é acomodar. Isso é não fazer nada. E esperar não é não fazer nada. Pelo contrário, esperar é fazer as coisas certas. Como eu disse, existem coisas que dependem de nós e existem coisas que nós dependemos da nossa entrega para Deus. Eu preciso entregar algumas coisas para Deus, confiar nele e deixar que ele faça. Enquanto eu espero, eu faço a minha parte. Eu faço aquilo que compete a mim. Isso é esperar no Senhor, tá? Lembrando que a palavra esperar tem a mesma raiz da palavra esperança. Então, quando a palavra de Deus diz em esperar no Senhor, significa também ter esperança em que o Senhor vai agir. E quando eu tenho esperança no Senhor, quando eu espero no Senhor, eu continuo fazendo as coisas que eu preciso fazer enquanto eu descanso, sabendo que o Senhor vai fazer aquilo que eu não tenho como fazer, que só Ele pode fazer. Por isso mesmo, eu entrego para Ele. E terceiro e último, esse daqui, o primeiro depende de cada um de nós, o segundo depende do Senhor, mas eu preciso entregar para Ele. E esse terceiro é, na verdade, uma mescla também entre nós e Deus, que é o quê? Nós precisamos nos achegar até Cristo e fazermos uma troca. Pastor, pelo amor de Deus, nós fazemos troca com Deus, né? O que a gente sempre diz é assim: com Deus não se barganha. Deus não aceita barganha, né? Moeda de troca.
Mas essa troca aqui, ela é bíblica, tá bom? E na verdade nós já lemos esse texto. Eu vou ler novamente, porque da mesma forma que ele fala conosco lá no começo, ele vai falar conosco aqui no final também. Mateus, capítulo 11, versículo 28 até o versículo 30, que diz assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus Cristo propõe uma troca. Jesus Cristo propõe uma troca. Me deem o seu fardo, porque o seu fardo é pesado. É muito interessante a gente ver por quê. Quem está falando é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E Ele é Deus. Ele nos conhece. Por quê? Porque Ele estava presente quando nós fomos criados. Ele nos conhece muito bem. Deus nos conhece muito bem. Foi Ele que nos criou e Ele sabe que nós nos cansamos. Ele sabe que chega um momento em que a gente não suporta o peso, a pressão. Então, por isso mesmo, ele diz assim: me dê o seu fardo, porque ele é pesado. Ou, em outras palavras, eu sei que você não aguenta. Eu sei que você se cansa com ele. Eu sei que você não vai aguentar muito tempo, porque isso vai te cansando, isso vai te fadigando. Então me dá ele. Me dá ele, porque o teu é pesado. Pega o meu, porque o meu é leve. O meu eu sei que você vai conseguir. Com o meu, você vai conseguir se renovar. Você vai ter as suas forças renovadas. Você vai conseguir caminhar. Você vai conseguir voar, como diz o texto de Isaías, né? Voarão e não se fadigarão. Então, nós aprendemos que nós precisamos sim ter as nossas forças renovadas, senão a gente cansa, senão a gente não aguenta. Na verdade, o cansaço ele faz parte da vida. Nós cansamos, né? O que nós não podemos é vivermos cansados. Nós precisamos ser renovados para que a gente possa nos fortalecer e que a gente possa para mais um dia e podemos lutar. Domingo eu preguei: basta para cada dia o seu próprio mal, né? Ou seja, nós precisamos lutar a nossa vida, lutar as nossas lutas um dia de cada vez, né? E aqui, não vou dizer que seja um complemento, mas com certeza essas duas palavras se conversam, se completam, né? E com certeza nós precisamos entender que as nossas vidas precisam ser renovadas no Senhor, precisam ser fortalecidas no Senhor, para que a gente possa lutar a luta do dia a dia. Porque nós sim temos lutas, como todos nós sabemos. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus já está falando de uma luta que ele venceu. E se ele venceu, ele está dizendo: vocês também podem vencer em mim. Então, venham até mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Não sei se você está cansado, não sei se você está sobrecarregado, não sei se você está cansada, não sei se você está sobrecarregada. Mas uma coisa eu sei: vá até Jesus. Ele vai te dar o descanso que você precisa e ele vai renovar as suas forças em nome de Jesus. Amém?